Olá pessoal, aqui é o Leonardo. Vamos ao nosso vídeo de hoje, no qual eu estou falando a respeito de ciclos. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, os links estão na descrição. Bom, sem mais, então vamos lá. Ciclos. Ciclos são essas coisas curiosas, né? Elas compõem basicamente tudo, se a gente for realmente pensar a respeito, né? Tudo é composto de ciclos, tudo. O universo é, em sua natureza, meio que cíclico. Então, isso vai do micro para o macro. É algo observável em todos os níveis respectivos da existência como um todo, né? E pensar isso no dia a dia, como as coisas funcionam, na nossa própria vida, né? Como tudo é basicamente dividido em etapas. E esses ciclos próprios, ele tem suas próprias dinâmicas, né? Seja, por exemplo, a fase inicial da vida de uma pessoa, a infância, adolescência, onde você acredita saber de tudo, não sabe de absolutamente nada, e finalmente ser adulto, aquele momento onde você acredita saber de algo, também não sabe de muita coisa, mas ainda assim você tenta e erra da mesma forma. E é curioso pensar sobre isso, pois, devido a exatamente essa natureza cíclica que as coisas possuem, tende a ser um paradoxo, um bocado bizarro, eu colocaria, pois a maior parte das pessoas acaba ficando presa nos ciclos básicos existenciais, né? Às vezes em ciclos que são relativamente estranhos de se pensar a respeito, pois envolvem traumas, dor, essas coisas que, assim, olhando de uma perspectiva externa, sempre parecem ser algo simplório, sempre parecem ser algo que é relativamente simples, mas sempre quando se olhando de uma posição externa, né? Tipo, quando você está fora do buraco, né? E esse que é um grande problema, pois sempre que você está inserido no contexto, genuinamente inserido, existe essa visão tunelada, existe essa visão hiperfocada, né, na problemática em si. Isso impede que nós, quando presos em qualquer situação essa que seja, não temos essa capacidade de resolver a questão. É realmente muitas vezes necessário que uma força externa venha lá e puxe, ajude a gente a sair do buraco, né? É como seria aquela coisa, é necessário que alguém vai lá e puxe você pelo cabelo do buraco e te ajude a levantar, ou que alguém vai lá e joga uma corda, uma escada, enfim. Isso acontece um bocado. E é sempre assim, é sempre esse elemento externo que vem e socorre, vem e estende a mão, oferece ajuda e que realmente quebra essa coisa que teoricamente acaba sendo meio que eterna se não houver essa interferência. Depois a gente de fato fica preso nessas questões que são tão estranhas, são tão básicas, mas ainda assim realmente nos impedem de sermos mais, nos impedem de realmente evoluir. E isso se aplica exatamente a tudo, né? E isso que é a parte mais estranha disso. Pois, novamente falando de como a vida é didática, né? Exatamente por isso, esses ciclos eles tendem a nos trazer respectivas lições, né? São coisas que devem ser ali absorvidas, ali trabalhadas respectivamente. Tudo tem seu ponto-chave, né? Aquela coisa que você precisa extrair, realmente o aprendizado presente ali. Mas é muito difícil, realmente, quando você está dentro da situação, da circunstância, você ter essa capacidade, essa autoanálise de você identificar o que você precisa fazer, identificar o que você precisa extrair daquilo para você ir para o próximo nível. Mas é claro, isso é possível, mas isso demanda uma coisa que, infelizmente, a maioria carece, que é esse parar e pensar, esse parar e respirar, esse parar e descansar muitas vezes, mas não deixar de fazer, é realmente um soltar de uma certa forma, você não ter apego à situação e observar ela de uma perspectiva externa, é você realmente sair da sua caixinha, da sua casinha e olhar para si mesmo, olhar para a sua situação e fazer a autocrítica, fazer a elaboração filosófica, realmente fazer o trabalho necessário para que você entenda o que está sendo lhe proposto naquele dado instante, através daquela situação, dessa catarse, desse problema, porque essas coisas costumam vir dessa forma, né? Problemas, às vezes no trabalho, relacionamentos, dinheiro, enfim, tudo se apresenta de uma determinada forma, pois a lição que às vezes precisa ser expressa é muito individual também por natureza, ou seja, algo intrínseco para cada um, não dá para fugir disso, é individual, a experiência é individual, exatamente por isso a resposta também deve ser, né, o que funciona para um funciona para outro. Às vezes a abordagem geral como um todo, sim, mas a solução em si não. Pois a única coisa que universalmente funciona para você lidar com esses problemas é você realmente desenvolver a habilidade de
não se julgar e de realmente não ter apego a algo que está acontecendo com você mesmo, por mais estranho que isso pareça, por mais curioso que isso seja. Pois muito que você tem esse desatrelamento, você não se atrela, você não coloca seu ego junto ali, é onde você de fato consegue se desassociar. E fazendo desassociação disso, você consegue se afastar, ver aquilo, o problema pelo que ele é, seja o que for. Seja isso representado por pessoas, por situações, por problemas físicos, talvez, N situações. Isso é algo para se pensar de forma genérica, por isso é universal. Mas quando você se remove da posição, quando você tira você mesmo ali da equação e você consegue se olhar como um observador, você se remove daquilo e também não tenta se julgar nem julgar os outros também, por isso não existem culpados, né? É um problema que, vamos colocar assim, no processo, não deve se apontar culpados, deve se entender o que aconteceu de errado e resolver, fazer a tratativa adequada. Então, e uma vez que isso é feito, próximo problema, pois esse é meio que a natureza da vida, né? E a natureza cíclica da coisa. Resolver uma questão, vem a próxima, que às vezes é um pouco diferente, às vezes é um outro ângulo, algo que você acreditava ter resolvido, mas muitas vezes não, que às vezes agora precisa ser trabalhado, pois você resolvendo esse ponto que lhe carecia previamente, agora você talvez esteja preparado para lidar com algo um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, que ataque às vezes um ponto que você nem sequer considerou previamente, algo mais profundo, algo mais individual até mesmo, e mais doloroso algumas vezes também. E esses ciclos que realmente caracterizam a resistência humana e a existência como um todo, eles devem ser compreendidos, eles devem ser entendidos e finalmente aceitos, né? Pois caso você se recuse, é a recusa que vai gerar o sofrimento, né? É ficar acertando a cabeça na parede. E aquilo, né? Você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é literalmente definição de insanidade, como Einstein afirmou. Então, não dá pra realmente ficar na repetição infinita da mesma coisa e esperar que algo vai mudar por conta disso. Não tem como, né? Se algo não traz resultado, o ideal é que você reajusta a sua ação. E gradativamente, através dos reajustes constantes, você vai chegar a algum resultado desejado, seja este qual for. Não importa exatamente a disciplina, não importa exatamente o campo que você fale. Isso é algo que se aplica universalmente a qualquer dada coisa. Desde que você faça o reajuste, faça as tratativas adequadas aos problemas que apresentam para você, a tendência é que você sempre cresça, evolua. E se você faz isso de forma consistente, por tempo suficiente, o seu potencial realmente se torna algo que é infinito na prática. Não apenas na teoria, mas na prática de fato, pois resolvendo problemas que a gente cresce, né? Quebrando esses ciclos viciosos que nós nos pegamos, que às vezes vêm de gerações passadas, são coisas que são geracionais muitas vezes, né? São coisas que vêm da própria família, às vezes da nossa própria criação, às vezes fruto realmente da nossa própria falta de capacidade, falta de observação, falta de responsabilidade, mas é necessário primeiro aceitar que muitos problemas também podem ser externos, mas outros são da nossa própria criação, pois causa e efeito também é uma coisa que é uma constante, está sempre presente. E recusar isso também é outra coisa que gera problemas infinitos para qualquer um que o faça. Enfim, essa reflexão que eu deixo sobre ciclos, pois é uma coisa incrivelmente curiosa e poderosa de se pensar a respeito, pois todos nós nos pegamos presos em determinado momento sobre uma determinada questão, né? E essa autoavaliação, essa autocrítica, essa elaboração, ela é necessária para que a gente de fato possa evoluir, para que a gente possa transcender, saltar a cada desafio que surge, que apareça. Caso contrário, realmente a gente fica naquela insanidade total, né? De fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso não funciona na prática, isso realmente não tem como dar certo, não no mundo que a gente vive, né? Mas esse é o vídeo que eu deixo com vocês hoje, essa reflexão. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo.